Olá, amigos do nosso canal Varal. Hoje nós vamos falar sobre Jesus e os espíritos imundos. Sim, está na Bíblia. Na Bíblia, os espíritos imundos, também referidos como demônios ou espíritos maus, são entidades espirituais malignas que, de acordo com a tradição cristã, influenciam negativamente a vida do ente humano. São descritos como forças do mal que causam sofrimento, possessão e desordem e que se opõem aos planos de Deus. A Bíblia descreve esses espíritos como seres criados por Deus, mas que se rebelaram contra ele e se tornaram malignos, ficaram contra. Um espírito imundo ou maligno é o mesmo que um demônio. Os espíritos imundos servem a Satanás e procuram destruir a vida das pessoas com a sua opressão. São chamados imundos porque são corrompidos pelo pecado e estão a serviço do mal. Sim, neste caso, lembramos que o diabo levou Jesus ao deserto, ao pináculo mais alto do mundo, e ele tinha essa objetividade que Jesus se curvasse a ele. O que seria da humanidade se naquele momento, se não fosse o poder e a persistência e a resiliência de Jesus? O deserto não é simplesmente uma forma física, e sim uma forma espiritual onde nós somos testados. Nas 3 tentativas do diabo contra Jesus, ele quis se aproveitar da aparente fragilidade que Jesus estava passando naquele momento. Mas ele se enganou. Lembre-se que 1/3 dos anjos foram expulsos do céu. Eles são considerados espíritos que buscam denominação e controle sobre a vida humana. Quer controlar você, impedindo-a de você alcançar a paz e a harmonia. A Bíblia menciona diversos casos de pessoas possuídas por espíritos imundos que se manifestavam comportamentos agressivos, convulsões e outras alterações no corpo, na mente das pessoas, ou seja, fisicamente. Jesus, ao longo do seu ministério, frequentemente ele expulsava esses espíritos das pessoas, demonstrando o seu poder sobre essas forças do mal, as forças inimigas. A Bíblia, ela descreve que os espíritos humanos causam dor, causam sofrimento, doença, além de induzir ao pecado e à transgressão dos princípios morais, podendo levar a pessoa até a loucura. Eles são descritos como entidades que procuram desestabilizar a vida das pessoas, levando-as a um estado de angústia, desespero, de caimento e causar não só um mal a si, como também a outras pessoas. Mas o que diz o Novo Testamento a respeito disso? No Novo Testamento, os espíritos imundos são frequentemente referidos em passagens que descrevem a vida de Jesus e todo o seu ministério. A sua expulsão é vista como um ato de libertação pura, que demonstra o poder de Deus sobre as forças do mal. O Senhor Jesus vencia as forças do mal. A Bíblia, ela descreve que os espíritos imundos podem usar a linguagem corporal, como gritos, expressões faciais para se manifestar, ou mesmo o seu autoflagelamento. Também são referidos como sendo capazes de prever o futuro, agindo pontualmente sobre estas vidas e de
manipular as pessoas, levando às ações erradas. Te leva você a cometer erros. Em suma, os espíritos imundos são uma realidade bíblica que reflete a luta entre o bem e o mal. Há uma disputa entre o bem e o mal. No Novo Testamento, nós vemos a passagem bíblica que descreve Jesus permitindo que os espíritos demoníacos entrassem em porcos. Está lá na passagem. Isso está lá em Marcos, no capítulo 5, versos 12 e 13. E também em Mateus 8:31. A história é contada aqui em ambos os evangelhos e relata que os espíritos pediram para entrar nos porcos e Jesus lhes concedeu essa permissão, lançando-as ribanceira abaixo. O Senhor venceu. Conforme eles próprios pediram, os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus, o que ele fez? Ele permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, eles entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000 suínos, precipitou-se no despenhadeiro abaixo, para lá para dentro do mar, onde todos eles se afogaram. A Bíblia descreve os espíritos imundos como entidades malignas que causam sofrimento, possessão e desordem e que se opõem aos planos de Deus. Sim, eles se opõem aos planos de Deus, são contra a vontade de Deus. Eles trabalham 24 horas contra o bem e se posicionam apenas na questão para te destruir. A sua expulsão, muitas delas é descrita lá no Novo Testamento, já falei, e é vista como um ato de libertação e cura, demonstrado diversas vezes no Novo Testamento. Está lá, relatado, mostrando. Mas vamos ver um caso real e específico, vamos analisar. Lá em Lucas 4:31 a 37, Jesus ensinando na sinagoga de Cafarnaum, é testemunhado por um homem possuído por um espírito imundo. Estava lá o espírito imundo dentro da sinagoga perturbando aquele homem. O espírito, reconhecendo Jesus como o Santo de Deus, suplica a ele que não o destrua. Jesus, na sua bondade, ordena ao espírito que se cale e saia do homem. O que ele faz? Ele sai sem causar dano. A multidão ficou admirada com o poder de Jesus sobre os espíritos imundos, que ninguém conseguia afastá-los, e a sua fama se espalha por toda a região. No contexto, vemos que Jesus estava a ensinar na sinagoga, lá de Cafarnaum, que era um local onde as pessoas iam para aprender sobre a lei e os profetas, bem como volumes e a tradição cultural de seu povo. Ali era o local que eles se reuniam. Sim, vemos que na sinagoga havia esse homem possuído por um espírito imundo. O espírito imundo, ao reconhecer Jesus, o que ele falou? O que ele exclamou? Ah, que tens tu conosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Imediatamente, neste ato, Jesus, com autoridade, repreendeu o espírito humano e disse: cala-te e sai dele. O espírito, obedecendo, jogou o homem no chão e saiu dele sem lhe fazer qualquer mal. Vendo tamanha autoridade, todo mundo viu, todos ficaram admirados com o poder de Jesus e comentavam entre si: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem com facilidade. Sua fama se espalhou por toda a região, pois as pessoas contavam o que tinha acontecido lá dentro.
A expulsão do espírito imundo demonstra o poder de Jesus sobre as forças do mal e a sua autoridade sobre estes espíritos. Diante do acontecido e visto por todos, a expulsão também simboliza o quê? A cura e a libertação que Jesus traz àqueles que estão oprimidos pelo mal, que pode ser eu, você e qualquer um. A reação da multidão mostra que eles reconhecem a autoridade de Jesus e o seu poder sobre as forças do mal. Nossa, esse homem é especial. E você acredita no poder do Filho do Homem nos dias atuais? Você acredita? Você acredita no poder imensurável de Jesus? Você procura Ele? Você tem orado? Você tem intimidade com esse Jesus maravilhoso que só trouxe benefício à humanidade? Ele soube buscar, através do seu sacrifício lá na cruz, que pudesse libertar você. Ah, Silvio, eu estou cansado de escutar isso, Silvio. Isso aí os crentes vivem falando diariamente. É a única palavra que os crentes sabem falar e fazer. Não, meu amigo. Não é simplesmente esse fato, mas é muito mais do que isso. É muito mais conhecimento que você deve ter de quem pode te curar, quem pode te salvar. Nos momentos de angústia, nos momentos difíceis, você sabe quem vai buscar. Você grita, você clama naqueles momentos difíceis. E isso nos leva a reconhecer que o poder do Senhor é um poder muito grande. Deus tinha aquele poder. Deus, quando ele foi levado para a tentação, foi lá, o diabo ofereceu tudo para ele. Se prostrares a mim, a tudo isto lhe darei. Deus teve a oportunidade de querer se igualar a Deus, como fez o Lúcifer, que foi lançado para fora. Mas Jesus reconheceu que existia um Deus maior. E ele ficou de prontidão, porque o objetivo dele naquele momento era salvar você, era salvar a mim, salvar a toda a sua humanidade através do seu sacrifício e da sua crucificação. Pense bem no que vale a pena. Pense bem no que é melhor para você. Nós vimos aí um homem que veio, o Verbo se fez homem, e ele agiu contra os espíritos imundos, libertando aqueles que necessitavam. E não é só essa passagem não, viu? Tem passagens de cura, de cego, de coxo, tem todos os tipos de passagens que Jesus foi realmente e se colocou numa posição de filho de Deus vivo. Assim sendo, amigos, colegas e companheiros que têm nos assistido, curte, compartilhe, participe conosco. Chegamos já a mais de 218 vídeos. Chegamos a 25 mil visualizações. Graças a você. Graças a você que nos assiste, que curte, compartilhe. Portanto, eu tenho que me reverenciar pela alegria de você estar aí do outro lado assistindo. Me assistindo. Mas não é eu que quero ser o personagem principal. É a palavra de Deus, é Deus na sua vida, é felicidade para você, é que eu simplesmente te desejo com muito amor e carinho. Muito obrigado por nos curtir, compartilhar e seguir. O canal @Varal agradece. O canal @Canal Varal continua feliz com você. Muito obrigado.